Isso aí não é o teatro que o Brasil merece. Não é questão de merecer, não merecer. Eu queria saber qual É o teatro que o Brasil pode. Então qual é esse teatro? É o teatro, o Brasil mostrou, em grandes momentos do teatro, nos momentos desses musicais que eu estou fazendo agora, nos momentos exatamente dos anos 60, todo um potencial que houve uma deliberação militar de extinguir e depois uma compra pelo monopólio da televisão. E esse espaço ficou reduzido a uma sala de visita sem sucesso, sem expressão. Mas o teatro continua vivo, o próprio apodrecimento do teatro, a própria evolução e a popularidade que os atores adquiriram na televisão, fazendo às vezes não o melhor deles, mas fazendo profissionalmente o que levou eles a chegar a esse nível, propicia uma revolução no teatro, propicia um teatro que entra exatamente na área da eletrônica. Um teatro que entra na idade do rádio, na idade da comunicação direta, transmitida. A novela já não é isso? Não é. Não tem nada disso. Zé Luiz Fernando Ramos está querendo fazer uma pergunta. O TV de vanguarda, sim, tinha. Faltava o público presente. Agora, Luiz Fernando Ramos. Enterraram a Delfim Gonçalves, aliás, porque não tinha público ao vivo. Seguinte, você está falando desse... Para fazer esse teatro repertório que você quer, você vai precisar de atores, né? Então, vamos voltar ao Graças Senhor, que foi o último espetáculo da oficina, e que, inclusive, corre uma versão, que é uma má versão, de que os atores do Graças Senhor teriam pirado e tal. Depois, um dia nós conversamos, você contou, colocou a coisa em termos de que eram pessoas que tinham se preparado religiosamente para aquela tarefa e que, no momento que elas foram impedidas pela polícia, né, de continuar apresentando, elas tinham mais é que pirar mesmo. Quer dizer, a piração vinha depois de terem sido impedidos. Bom, tudo bem. Agora você voltou... Pois é. Assassinato cultural, Pois é. não é? Aí você agora está retomando a atitude de ator. Você está reestreando como ator. Aliás, você naquela época fazia no Graças Senhor, né? E você, inclusive, outro dia me falou lá no teatro que você achava que o ator no Brasil precisava ser tratado como um jogador de futebol, porque, afinal de contas... Tal. Agora, eu queria saber o seguinte, quer dizer, você acha, que dentro dessa realidade que você acabou de apontar, que a televisão não resgata, mas os atores, todo o sistema de Star System no Brasil está montado em cima da televisão. Você tem atores para fazer esse teatro que você quer fazer, ou seja, esse teatro que... Claro! Como é que traz esses atores para o teatro? Todos os atores. Como é que traz? Todos os atores. Mas como você vai chamar eles? Quer dizer, com a grana, você vai arrumar um capitalista que vai comprar... Não, realmente é necessário que haja condições concretas desse trabalho existir, desse teatro existir. Como havia antes, por exemplo, no tempo de apogeu do teatro, o governo do Estado, a Comissão Estadual de Teatro, subvencionava as montagens. Hoje, em vez de subvencionar a montagem, bota a gente na oficina de Rio falando. Eu fico revoltado com isso. De repente, está o Bujar falando, está eu falando sobre teatro, que paga barato, tal, aquilo não é nada, mas não está assumindo a responsabilidade de fazer existir o teatro com o potencial todo que ele tem. É como se, de repente, você tirasse todos os apoios de marketing, de tudo, do futebol, veja o que acontece, e fosse tudo endereçado para o outro lado. Agora, eu acho que, atualmente, você vê hoje em São Paulo, tem muitos atores e atrizes, muita gente de todas as gerações em cartaz, em cena. E eu sinto que todo mundo está querendo praticar esse esporte, esse jogo que é o teatro. Inclusive, eu acho que o sucesso da coisa... Veja bem, o Brasil teve um programa chamado TV de Vanguarda, com gravação direta, grandes autores, grandes atores, praticamente a origem de onde veio a novela. Muito bem. Hoje, há condições concretas para fazer teatro dessa maneira, em transmissão direta, mas com o público, incorporando o público, não gravado como se faz habitualmente, só o palco, não é? Mas incorporando o público é elemento importante do ato teatral. Foi o que estrepou, parece que a Dercy, que eu não vi o programa, ela não tinha a reação ao vivo do público. E teatro é aquela coisa que se faz ao vivo. Por exemplo, esse programa tem uma coisa de teatro porque ele é ao vivo, novela não é ao vivo. Teatro é uma emoção que se desencadeia num tempo, é intensa, aquilo acontece. Por exemplo, quem viu a Era do Rádio lembra daquele momento que tem aquela criança que cai no posto e fica todo mundo ouvindo o rádio. Aquela ligação, toda é uma ligação teatral, é uma ligação direta. Igual a relação do corpo presente. E é possível, para o teatro entrar no século XX e atravessar o XXI, o teatro precisa de comer a tecnologia agora. Precisa ter a tecnologia a seu serviço. E todos os atores estão preparadíssimos para isso, de todas as gerações, os jovens, os mais antigos, todos eles, e vai ser glorioso eles todos. E não só os atores do teatro global, do teatro clássico, por isso que vem esse projeto do terreiro eletrônico, né? Que visa incorporar todos os outros teatros que estão fora do teatro brasileiro.
Por exemplo, as multidões das escolas de samba, dos terreiros, dos índios, todo esse teatro riquíssimo, está fora. Você vive um teatro de valsa, um teatro de velha, um teatro anêmico, um teatro cortado da raiz, não é da raiz no sentido nacionalista, não, do sentido internacionalista do teatro. Porque vincular isso com a cultura negra, vincular isso com a cultura índia, está vinculando com o mundo, com o cosmos, com tudo, entendeu? E assim como o Brasil, eu acredito nisso, vou até falar bem relaxado. Futebol, o Brasil pegou futebol, que é um esporte de elite, de lords, e transformou num jogo de multidões. Está aprovado pelo TV de Vanguarda, está aprovado pelas novelas, está aprovado pelo que houve no Brasil nos anos 60, está aprovado pelo que se vê hoje em alguns, por exemplo, eu sinto isso quando faço teatro musical brasileiro, quando eu entro cantando o Ébrio, eu sinto, só que eu sinto que aquele teatro é pequeno, vai o chofer de táxi me levar e diz, não, eu vi o Ébrio, mas eu vi naquele teatro do Brás enorme, com frisas, com galerias, quer dizer, o teatro como acontecimento público, acontecimento grego, acontecimento central. Meu pai, por exemplo, ia a esse teatro, já meu pai não ia ao TBC. Houve um certo desvio, foi bom, trouxe uma série de coisas, mas tirou de ser a área central. No Arena e na Oficina nós batalhamos para retomar, nós estávamos retomando aquele processo todo com todas as gerações dos anos 60 e pá! Sala de visita, morre o teatro. Sei, por que você não faz isso, então? O quê? Por que você não faz isso? O quê? Você está falando. Esse teatro Esse grandioso que você teatro, está por que você falando não faz pro esse teatro aqui de novo, esse encontro com o público? Já que não precisaria de tantos recursos técnicos, por que você não faz? Precisa de recursos técnicos, precisa de todos os recursos técnicos. Você se propõe a fazer, por que você não Precisa faz? de tecnologia. Eu estou pronto para fazer. As respostas estão aqui. Olha, Zé, deixa eu só te tá dar aí. uma ideia. É necessário investimento. E investimento precisa os críticos, por que os críticos têm uma coluna miserável? Porque socialmente o teatro é considerado uma coisa de cantinho, uma coisa sem expressão. E porque não há luta política pelo fazer teatro. Porque para fazer teatro é necessário uma política de você estar em cena todo dia, custa caro, é difícil, tem que deixar tudo. Como eu realmente vou ficar 13 dias, porque nesses 3 dias eu dou tudo. Então chego ali, eu tenho que dormir até uma certa hora, eu tenho que beber aquela bebida exata, eu tenho que fazer aquela coisa, eu tenho que ser um jogador de futebol e jogo. Entendeu? Agora eu quero ficar mais em cena, mas é preciso que haja investimento, não só de quem tem dinheiro, mas de nós todos. Nós temos que investir naquilo que nós gostamos, naquilo que nos dá prazer, naquilo que nós acreditamos. Se os críticos investirem, os jornalistas investirem, as pessoas de dinheiro investirem, abre a cabeça para que não é pecado. Que numa crise que vem a paranoia da crise, não! A primeira coisa que corta é a cultura, o prazer, é a razão de viver. Zé, tá cheio de telespectador querendo participar desse programa. Eu queria te dar, eu queria que você soubesse o que vai na cabeça das pessoas, tá? A Márcia Cristóvão, de Santo Amaro, diz assim: as pessoas costumam se adequar em grupos, ou melhor, tipos. Existem os punks, os yuppies, os hippies e outros tantos tipos. Você faz tipo? Você é um tipo? É personagem? É personificado? Dá para definir seu tipo? Facílimo. Espera aí, tem vários nesse estilo. O Henrique Domingues, do Imbu. Você é louco ou só finge que é? O Marco Aurélio, do Jabaquara, pergunta: você está dopado com algum estimulante? Por que você não conclui seus pensamentos? E, finalmente, o José Roberto Oliveira, da Bela Vista, diz o seguinte: por que você não deixa de ser um espetáculo, um ator, e passe a montar seus espetáculos? Que é o que você sabe fazer. Você tem ideia de montar espetáculos no exterior? E tem várias outras perguntas perguntando por que você não para de falar e não começa a fazer teatro. Então não é só o imediato que está com essa ansiedade. Estou fazendo teatro, estou fazendo toda noite, estou tentando dizer para as pessoas que para fazer teatro é necessário investimento, quer dizer, eu posso fazer teatro sozinho. É impossível fazer teatro sozinho, você precisa contracenar com 2, com 3, com 4, com tudo. Eu quero fazer essa peça com 70, 80 pessoas. Porque o grande teatro, aquele teatro que traz uma visão, que renova, geralmente é aquele jogo, aquele futebol completo. E isso custa dinheiro. Mas dá dinheiro, retorna dinheiro. Dá dinheiro, cria uma riqueza para a sociedade. Isso que é difícil explicar. Por exemplo, eu podia ficar me exibindo assim sozinho, fazendo shows individuais. Não é? Eu não quero, eu quero criar uma companhia de teatro. E não só eu acho que deve se criar companhias de teatro com toda a liberdade. Mas será que o problema não é esse? Você sempre está pensando em projetos grandiosos, assim, muito grandes, e o jeito é começar com uma coisa pequenininha.